Olá, turma, tudo bem? Vamos lá, dar continuidade às nossas aulas, à nossa disciplina, né? Hoje com a aula que vai abordar a temática Auditoria da Receita Orçamentária. Só recapitulando, pessoal, nós fizemos lá a introdução da auditoria pública, quais os principais tipos da auditoria pública, né? Que veio lá a auditoria contábil, a auditoria operacional, a auditoria legal. Lembram disso? Lá na primeira aula nós falamos sobre, né, a primeira aula da segunda etapa, lembrando. Depois nós entramos com o controle interno, aquele controle feito dentro da organização pública, seja de uma secretaria, qualquer órgão, e feito exatamente pelos servidores daquele órgão. Então, quer dizer, é uma auditoria interna, é um controle interno, né? Falamos disso, sobre o controle interno, e agora falamos também sobre o controle externo, né? Que ele é feito a partir dos tribunais de contas, lembra disso? Com parceria com o Poder Legislativo. Então, falamos disso, e que esses controles, tanto interno quanto o controle externos, estão previstos na Constituição Federal de 88. Então, quer dizer, é obrigatório que se tenha o controle interno em todas as esferas da administração pública. E o controle externo, ele já existe através dos tribunais de contas. E aí, pessoal, a importância do controle interno no seu dia a dia, na sua rotina, está fazendo toda essa segurança, toda essa efetivação das operações de dentro da organização pública para subsidiar o trabalho também do controle externo, né? Que, na verdade, o controle externo vai vai fazer a apreciação dessas contas do gestor público só de ano em ano, né? Então, quer dizer, tudo aquilo que o controle interno faz diariamente é exatamente para deixar, diríamos assim, deixar redondinho para ser passado no final do ano para o controle externo. E o controle externo, ele tem essa atribuição de julgar, né, de devolver as contas, se não tiver de acordo com a legislação e tudo. Então, assim, nós vimos que o controle externo, ele tem muito mais atribuição do que o controle interno, que realmente ele julga os atos dos agentes públicos, né? Então, ele está ali para isso mesmo. E através da Lei de Responsabilidade Fiscal, que veio ainda mais intensificar, né, dar mais credibilidade para esse trabalho do controle externo, dar mais subsídio, né, para que realmente os gestores se preocupem com essa questão de fazer bem essa gestão do erário público. Então, isso é muito importante para nós, importante para vocês que estão se formando na administração pública, na gestão pública, né? Então, é imprescindível que nós saibamos disso, que nós realmente aprendemos isso com muita afinidade, com muita tranquilidade, mas, assim, saber que nós precisamos, de fato, estar a par de todas esses entendimentos sobre as auditorias e os controles, tanto na administração, tanto o controle interno quanto o controle externo. Aí, hoje, pessoal, nós vamos falar da auditoria da receita orçamentária, tá? Eu estou aqui compartilhando com vocês e nós vamos falar sobre essa auditoria da receita orçamentária. Bem, pessoal, o que é a receita? O que é a receita? A receita é exatamente o que vocês conhecem ou que vocês estudaram lá, despesas e receitas orçamentárias, extra-orçamentárias, né? Vocês estudaram lá na contabilidade pública, não foi isso? Então, assim, continuando nessa mesma perspectiva do que vocês estudaram lá, nós vamos dar continuidade aqui com o mesmo entendimento. Então, olha só, as receitas orçamentárias, nós entendemos que é um processo essencial na contabilidade pública.
E essa auditoria da receita orçamentária, ela está baseada nos conceitos da Lei 4320, e ela abrange tanto as receitas previstas na Lei do Orçamento, na LOA, né, quanto as receitas extras orçamentárias. Ah, professora, quando a gente fala de auditoria da receita orçamentária, então aliás, eu vou entender que a receita orçamentária é aquilo que está previsto na LOA, isso, tá? Aquilo que está previsto nessa lei anual. E as receitas extra-orçamentárias são aquelas que não estão previstas. E acontece? Acontece, porque receita é entrada de recursos, não é? Na organização. Então, entra aqueles recursos que estão previstos, mas podem entrar também aqueles recursos que não estão previstos e que também será feita auditoria nessas receitas. Então, esse processo, ele envolve a análise detalhada das receitas correntes e de capital, e a verificação dos procedimentos e critérios adotados na sua execução. Então, olha só, considerando ainda lá atrás a classificação da auditoria em contábil, operacional e legal, que a contábil foca na análise das informações financeiras e contábeis, e a operacional avalia a eficiência e a eficácia dos processos e operações da entidade pública, e a legal verifica a conformidade com a legislação, com a lei, com o regulamento, com as normas aplicáveis à gestão pública. Então, sempre focado nesses tipos de auditoria, que é fundamental para nós, para o nosso estudo, tá? E aí, vamos lá, recapitular o que são as receitas orçamentárias e extra-orçamentárias. As orçamentárias são as receitas, as entradas de recurso, né, que estiverem previstos no orçamento e que o administrador público poderá contar com elas para fazer frente às despesas públicas. Como, por exemplo, podemos citar a receita advinda dos tributos. Quer dizer, todos os tributos que vão ser arrecadados durante o ano é uma receita orçamentária, já está previsto no orçamento. Entende isso? Então, quer dizer, o gestor pode contar com essa receita para fazer as suas despesas durante esse exercício social. Então, a receita orçamentária, mais uma vez, é aquela que está previsto no orçamento do ano, tá? No orçamento anual. E as extra-orçamentárias, professora, são as receitas que não fazem parte desse orçamento, de modo que não serão consideradas como de fixação das despesas públicas. Então, quer dizer, como eu não sei quais são, de fato, essas despesas extra-orçamentárias, eu não vou contar com ela para minhas despesas públicas, mas elas podem e vão acontecer, tá? Elas podem e vão acontecer, só que o administrador ou o gestor público não vai contar com ela para as receitas a priori, para as despesas a priori, uma vez que elas não, que o administrador não poderá custear despesas públicas previstas na peça ou no orçamento. Então, nesse sentido, pessoal, o que nós faremos com as despesas orçamentárias e extra-orçamentárias? Realmente, nós vamos fazer a auditoria dessas receitas, tá? Vamos fazer a auditoria dessas receitas. E aí, a legislação, a nossa disciplina, tudo prevê isso, que seja feito mesmo essa auditoria nas receitas, que são, de fato, as contas que os gestores vão prestar contas, tá? Vão prestar conta da receita, da despesa, do ativo e do passivo. Então, as receitas orçamentárias incluem receitas tributárias, principalmente, tá? Porque é de onde vem a grande maioria das receitas públicas. Então, inclui receitas tributárias, que vêm dos tributos, né? De contribuições patrimoniais, agropecuárias, industriais, serviços, transferências correntes e outras receitas correntes. E as receitas de capital abrangem as operações de crédito, alienação de bens, amortização de empréstimo, transferência de capital e de outras receitas. Então, as receitas orçamentárias, elas são basicamente ou principalmente a receita corrente e a receita de capital. Então, a receita corrente é aquela que mais acontece no âmbito da gestão pública. Por quê? Porque tem a receita tributária como a receita mais expressiva das receitas orçamentárias.
ela compreende todos os ingressos provenientes de arrecadação de impostos, taxas, de contribuição de melhoria. Então, é uma receita privativa das entidades investidas no poder de tributar. Quer dizer, quem tem o poder de tributar? A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Nenhum tributo pode ser cobrado a não ser essas pessoas, né? Quer dizer, esses entes públicos. E aí, pessoal, quais são os tipos de tributo que realmente são cobrados? Os impostos, as taxas e as contribuições de melhoria, que tanto o Estado, o Distrito Federal, o município e a federação pode cobrar. Quer dizer, impostos são tributos não vinculados, cuja arrecadação não tem destinação específica, os tributos. E as taxas, tributos vinculados a uma contraprestação, por exemplo, vamos cobrar uma taxa de iluminação, então a gente vai colocar a iluminação lá na sua quadra, na sua rua, né? Então, há uma contraprestação, o tributo não. Você tem uma residência, você é obrigado a pagar o IPTU da sua residência, do seu imóvel, não é assim? Então, não tem uma contraprestação. E a contribuição de melhoria? São tributos cobrados em decorrência de obras públicas que valorizam o imóvel. Por exemplo, vai passar o asfalto na sua rua, então vai cobrar uma contribuição de melhoria. Por quê? Porque, na verdade, ao passar o asfalto na sua rua, na sua quadra, vai melhorar muito, vai valorizar o seu imóvel e etc. e tal. Então, o Estado, ou melhor, o município, nesse caso, ele pode cobrar uma contribuição de melhoria. Então, pessoal, a receita tributária é a mais expressiva dentro das receitas orçamentárias, tá? A receita tributária é a mais expressiva dentro das receitas orçamentárias correntes, ok? Então, fica aí a dica. Quer dizer, todos os entes da federação não têm outra forma de arrecadar mais recurso público do que a receita, nos tributos. Lembra quando falam assim que a gente realmente paga os tributos para a gente ter qualidade de vida nos municípios, nos estados? Por quê? Porque realmente a gente paga o tributo e isso vem retomado, né, através dos serviços públicos para a melhoria da sociedade, da comunidade daquela cidade ou daquele estado. Então, os procedimentos de auditoria, pessoal, da Receita Pública. Quais os procedimentos que a gente vai adotar? Lembra dos procedimentos que a gente falava de metodologia para adotar, para fazer bem essa auditoria? Verificação de período contábil. O que é isso? Verificar se as despesas demonstradas correspondem ao período contábil sobre o exame de cumprimento dos princípios fundamentais de contabilidade. Por exemplo, você pegou a receita e pagou várias despesas. Então, quer saber se realmente essas despesas pagas com essas receitas correntes ou com essas receitas orçamentárias foram desse período, porque você não pode pegar, por exemplo, uma despesa de 2022 e pagar com receita de 2024. Não pode. Por quê? Porque para isso nós temos o PPA, temos a LOA, temos os normativos, temos as legislações que diz que nós precisamos cumprir o princípio da competência, não é? O princípio da competência diz que cada despesa e cada receita deve ser considerado, ou deve ser entendido, ou deve ser registrado na data do seu acontecimento, ok? E aí temos também a análise de contratos, verificar os contratos com os agentes arrecadadores bancários sobre o prazo e a arrecadação e o recolhimento. Então, precisamos de estar auditando esses contratos junto aos bancos. Por que, professora, junto aos bancos? Porque os bancos que são, na verdade, o agente arrecadador dessa receita, não é? Nós vamos lá no banco, na casa lotérica, hoje, para pagar. Então, tem que haver um contrato que realmente deixa isso muito bem acordado, muito bem firmado, para que não haja desvio dessa receita, compreendem? Por isso que a auditoria está ali em cima da receita. Avaliação do fluxo de arrecadação. Verificar o fluxo de arrecadação em relação às metas previstas no anexo de metas fiscais e da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, está lá na LDO, que em janeiro está prevista a arrecadação de 1 milhão de reais, por exemplo. Então, tem que fazer essa avaliação desse fluxo. Recebeu? Não recebeu? Por que não recebeu? Quem está em débito com
com o município, né, nesse caso, ou com o Estado. Então, tem que sempre fazer essa avaliação do fluxo de arrecadação, porque senão se perde, né, pessoal? Aquilo que não tem controle acaba se perdendo, e a receita ela precisa estar muito bem controlada. Continuando nos procedimentos que nós vamos utilizar para fazer uma boa auditoria da receita, quer dizer, uma auditoria eficiente. Análise de renúncia das receitas. Analisar as renúncias de receitas visando a análise do resultado da efetiva política de anistia, remissão de crédito presumido, concessão de isenção em caráter não geral, alteração de alíquota ou modificação de base de cálculo. Então, quando é que o município ou o Estado vai renunciar a uma receita? Dando um desconto, ou fazendo uma isenção, ou fazendo uma anistia? Então, tudo isso tem que ser auditado, analisado. Por quê? Isso estava lá no orçamento, era receita orçamentária. De repente, acontece uma política de anistia, ou uma remissão de crédito, ou uma concessão de desconto, alteração de alíquota. Então, tudo isso tem que ser visto. Então, a auditoria vai estar fazendo, de fato, esse trabalho de como se diz, reorganizar esse orçamento, de repensar esse orçamento, de ajustar, é o nome correto, de ajustar esse orçamento a partir da análise das renúncias das receitas. Também a verificação de receitas patrimoniais, analisar as receitas patrimoniais, principalmente as oriundas de aplicações financeiras, face às taxas e prazos pactuados. Então, vai ter que verificar também, né, o que de fato que o Estado ou o município está arrecadando em relação a essas receitas patrimoniais oriundas dessas aplicações financeiras. Então, a auditoria está ali fazendo essa ação. Avaliação de participações acionárias, verificar as participações acionárias, solicitando, quando necessário, as atas de reuniões da diretoria, assembleia acionista para averiguação de dividendos recebidos. Por exemplo, tipo o Correio, o Banco do Brasil, né, que são empresas públicas. Então, a auditoria ela vai estar acompanhando essas receitas advindas dessas empresas públicas através dessas avaliações de participação acionárias. Então, pessoal, são muitas as formas, os procedimentos que nós podemos adotar para fazer uma auditoria da receita pública, né? E lá no material, eu estou olhando aqui o material de vocês que eu postei, lá no material tem vários outros procedimentos. Aqui nós só trouxemos alguns, né? Mas tem vários outros procedimentos que podem ser adotados para fazer uma efetiva auditoria da receita, como por que está entrando menos, qual foi o fluxo, né? Entrou mais, entrou menos, diminuiu aquilo que estava previsto. Então, tudo isso a auditoria vai acompanhar minuciosamente. Por quê? Porque quando se fala em receita, para a gestão pública, é algo que foi previsto e que não pode perder o controle, tá? E ainda vem mais aqui, ó, procedimentos de auditoria, mais alguns: verificação de receita de aluguel, avaliação de transferências constitucionais, verificação de recursos voluntários, que vocês sabem que são recebidos, né, recursos voluntariamente, de convênios, de instrumentos legais, enfim. Análise de alienação de bens, quando, né, se vende um bem ou se faz uma alienação. Então, tudo isso, pessoal, vai aumentar ou diminuir receitas, ok? E aí, quanto às receitas correntes, agora nós estamos falando de receita corrente, né, pessoal? Já não estamos falando de receita de capital, mas estamos falando da receita corrente líquida. É um conceito fundamental para os limites prudenciais dos entes públicos. Ela é calculada com o somatório das receitas tributárias, de contribuições patrimoniais, industriais, agropecuárias, de serviço, transferências, corrente, outras receitas correntes e deduções específicas. Eu acredito que isso daqui, receita corrente líquida, receita de capital,
quais são as modalidades da receita corrente líquida. Eu acredito que vocês já estudaram lá na contabilidade pública, né? E que vocês têm isso aí bem definido. Mas, para relembrar um pouquinho, vamos lá. Componentes da receita corrente líquida. Quando se trata de receitas tributárias, estamos falando de contribuição, aliás, as deduções dessas receitas são as contribuições dos servidores para a Previdência. As receitas de contribuição, as deduções, são as compensações financeiras entre regimes previdenciários. As receitas patrimoniais são deduções para a formação do Fundeb e outras receitas correntes. Então, quer dizer, as receitas líquidas, quando fala líquida, receita corrente líquida, quer dizer, é uma receita corrente, né, vindo lá das receitas tributárias, das receitas de contribuição e as patrimoniais. Porém, tem as deduções para que podemos chamar de líquidas. E aí, pessoal, os limites prudenciais nessas receitas. Na União, as despesas de pessoal não podem ultrapassar 50% da receita corrente líquida, tá? Então, olha só, os limites que a lei determina, que a lei sugere, que na União, as despesas de pessoal, que é, de fato, as maiores despesas, né? Ela não pode ultrapassar 50% da receita corrente líquida. Nos estados e municípios, as despesas de pessoal não podem ultrapassar 60% da receita, da receita corrente líquida. E as garantias da União dos Estados e dos municípios não podem conceder garantia superior a 22% da receita corrente líquida. O que é isso, pessoal? Nós não podemos comprometer em nenhuma esfera governamental mais que 50% da receita corrente líquida na União para pagar o pessoal. Nos estados e municípios, não podemos comprometer ou nem ultrapassar 60% disso, entendeu? Por quê? Porque a lei vem dizer, olha, não faça isso, não comprometa mais que 60% da sua receita líquida, da sua receita corrente líquida, que quer dizer, houve a receita, houve as deduções, então o que há de líquido não pode ser comprometido de acordo com os limites da legislação, tá? E aí, pessoal, nessa questão da auditoria da receita, nós precisamos também entender sobre o regime contábil de caixa, né, que vocês também já devem ter visto lá o regime de competência e o regime de caixa lá na contabilidade pública. Tratando do regime de caixa na receita, na auditoria da receita, que o regime de caixa é, de fato, aquele que é a hora que entra, né, a hora que entra a receita mesmo, nós vamos ver o seguinte, que esse regime contábil é fundamental na contabilidade pública brasileira, conforme previsto no artigo 35 da Lei 4.320. Então, esse regime estabelece que as receitas são registradas quando são arrecadadas. Então, quer dizer, quando, de fato, elas entram ali nos cofres públicos, tá? Então, o regime de caixa é reconhecido a receita quando entra, de fato, a receita. Por exemplo, nós vamos ter R$1 milhão de receita pública no mês de outubro. Vamos ter. Agora, nós entrou de fato essa receita nos cofres públicos, aí nós falamos que é o regime de caixa, tá? Regime de caixa, que é o que se trabalha na esfera pública. Então, esse regime estabelece que as receitas são registradas quando são arrecadadas, não quando são previstas ou lançadas, entende? Então, isso garante uma visão mais precisa da situação financeira real do ente público. E aí, pessoal, tem aqui umas características do regime contábil de caixa. Momento do registro, as receitas são registradas apenas quando são efetivamente arrecadadas. Fluxo de caixa reflete o fluxo real do recurso financeiro. Se tem 100 mil, tem 100 mil. Se tem 200 mil, 200 mil. Se tem 1 milhão, 1 milhão. Não é aquilo que vai receber, é aquilo que já tem em caixa, tá? Base legal, estabelecido pela Lei 4.320, no artigo 35. E aí, isso tudo se trata de receitas orçamentárias. E as receitas extra-orçamentárias correspondem a ingressos, a entradas, né, financeiras de caráter temporário.
pertencente a terceiros. Não são receitas efetivas daquilo que nós vimos, de tributos e etc., mas sim ingressos extra-orçamentários que sempre provocam o surgimento de passivos financeiros. Exemplo, calções em dinheiro, salários não reclamados, depósito de terceiros para recursos. Característica principal, caráter temporário e pertencente a terceiros. Impacto contábil, gera passivos financeiros no balanço patrimonial. Então, a gente vê que as características dessa receita extra-orçamentária é bem diferente da orçamentária, né, pessoal? Então, quanto à auditoria da receita extra-orçamentária, nós vimos que na auditoria dessa receita, é fundamental que o auditor verifique cuidadosamente o saldo dessas contas. Por quê? Porque eles são esporádicos, não acontece sempre. Então, o foco deve estar na origem dos valores e no campo de permanência, considerando que esses recursos pertencem a terceiros. E aí, o que nós podemos ver como característica dessas receitas extra-orçamentárias, que precisa ser analisado na auditoria dessas receitas? A verificação de saldos, analisar o saldo das contas extra-orçamentárias, sempre. Origem dos valores, de onde vieram esses valores, investigar a procedência dos recursos extra-orçamentários. Esse recurso apareceu, mas esse recurso não estava nas receitas orçamentárias. Então, são extra-orçamentárias. Vamos descobrir a origem desses valores. Tempo de permanência, avaliar o período de permanência dos recursos na conta. Qual foi o tempo que ela entrou, que não foi registrado ainda, por que não foi registrado, todas essas indagações. Destinação, verificar se os recursos foram devidamente entregues aos transformados, quer dizer, se os recursos foram devidamente entregues a quem de direito. Então, essas são as características principais que nós temos que observar na receita extra-orçamentária. E aí, pessoal, os procedimentos, as metodologias que nós podemos utilizar, né, para fazer essa auditoria. Entrevistas, solicitação de documentos, confrontação de informações, teste de consistência e, por fim, a elaboração do relatório. Lembram disso, né? Então, esses são os procedimentos gerais da auditoria das receitas. Então, sempre trabalhando com as receitas orçamentárias e extra-orçamentárias, e adaptando da melhor forma possível esses procedimentos para que traga, de fato, uma efetiva auditoria dessas receitas. Então, a auditoria da receita orçamentária é um processo complexo, que envolve a verificação minuciosa desses registros contábeis, a observação dos estágios da receita, o cumprimento das normativas dos órgãos regulamentadores, e, além de tudo isso, de verificar toda essa legislação e essas características principais, né, dos registros contábeis, dos estágios da Receita, que vocês conhecem os estágios da Receita lá na contabilidade pública, é fundamental ainda que o auditor verifique se as receitas foram registradas contabilmente no momento oportuno ou no momento correto, quer dizer, se houve tempestividade, se houve realmente o registro no momento correto, que nós usamos lá o regime de caixa, e se todos os procedimentos legais foram seguidos nesse registro da Receita. Então, o resultado final desse processo, pessoal, deve ser um relatório detalhado que apresente uma visão clara e precisa da situação das receitas dos entes públicos auditados. Então, cada organização pública, cada órgão, ele vai ter que fazer essa auditoria das receitas, quer dizer, vai ter que controlar, que salvaguardar os procedimentos dessa receita, seja ela orçamentária, seja extra-orçamentária. Então, tem que haver tem que haver essa disposição dos auditores a se debruçar nesse trabalho, nessa minuciosidade dos registros da Receita. E, diante de tudo isso, tem que prevalecer a conformidade legal, o princípio da legalidade, que é a verificação do cumprimento de todas as normas e regulamentos que devem ser aplicados para essa auditoria. Tempestividade tem que ser feito, pessoal,
a confirmação dos registros das receitas no momento correto, no momento tempestivo, lá no regime de caixa, na hora da entrada, tem que reconhecer e tem que registrar essa entrada de receita. E o relatório final, a elaboração de um relatório detalhado com todas as constatações e também com as recomendações. Lembram que faz-se as constatações, tudo que, como ocorreu essa auditoria, e, para além disso, as recomendações que deve fazer frente a essa auditoria das receitas. Então, pessoal, é um momento muito importante na auditoria governamental, porque todos os serviços públicos, eles têm que ter, sim, a fonte de financiamento, e essa fonte de financiamento vem definida com essas receitas orçamentárias e, posteriormente, com as extra-orçamentárias, né? Então, se você não tiver um regulamento, um controle das receitas, como que você vai ter um controle das suas despesas e, posteriormente, dos seus serviços, de onde você investiu ou de onde você gastou o erário público, né? Então, assim, é primordial que seja feito um controle muito eficiente nessas receitas públicas, tá? Então, fica aí a dica. Sugiro, mais uma vez, que vocês vá lá no material, né, pessoal, que está postado, para realmente estudarem um pouco mais, com mais detalhes, tá? Então, por hoje é só. Aguardo vocês na próxima aula. Um grande abraço a todos.